Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos estudar nossa lição, que hoje tem como tema fé versus presunção. E vem baseada no capítulo 14 de Números, versos 39 a 45. E também temos 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 11. Muito bem, certamente que a falta de fé foi o problema principal que os espias que Moisés havia mandado à terra prometida, para eles irem lá e investigarem tudo que continha na terra, talvez tenha sido isso. Por quê? Eles pensavam que eles foram para lá, viram a terra que manava leite e mel, e eles começaram a fazer o relatório a Moisés. E aí tudo bem. E eles começaram a falar como era a terra, né? Eles foram fiéis na sua missão, durante 40 dias eles ficaram lá explorando a terra. E quando eles voltaram para casa para conversar com Moisés, o relatório parecia ser muito brilhante, né? Porque eles começaram a contar com entusiasmo que a terra era fértil, ela era produtiva e havia safras abundantes. Mas, de repente, a ansiedade daqueles homens foi terrível. Eles começaram a dizer que lá naquele lugar eles viram gigantes. E como nós já estudamos nas lições anteriores, os gigantes eram os filhos de Anaqueus. E aí eles começaram a ficar inquietos, começaram a ter medo. E eles não tiveram fé suficiente para acreditar que Deus poderia livrá-los. Eles estavam tão inquietos e a fé deles estava muito abalada. Mas Caleb e Josué ficaram firmes, fizeram um relatório positivo sobre todas as chances que o povo teria naquela conquista. Mas vocês não sabem, aqueles homens ficaram tão bravos quando Josué e Caleb começaram a dizer que eles conseguiriam realmente a tomar a terra, que eles então começaram a querer apedrejar Caleb e Josué. Olha, irmãos, a que ponto que eles chegaram? E eles estavam muito rebeldes, né? E ao longo das suas histórias, nós vemos que o povo de Israel vagou pelo deserto durante o quê? 40 anos, o mesmo número de dias que eles foram lá para espiar a terra. Mas agora, o que acontece? Eles murmuravam por qualquer coisa, brigavam, se rebelavam contra Moisés, e eles acharam que eles poderiam, ele mesmo, tomar em suas mãos as rédeas sem consultar Moisés, sem consultar a Deus e sem levarem a arca. Eles queriam tomar a terra de Canaã por eles próprios. Apesar de Moisés dizer a eles que eles estavam errados, que eles não deveriam fazer isso e que eles deveriam de consultar a Deus e assim para que eles pudessem serem bem-sucedidos. Mas não, eles foram lá para lutar contra os amalequitas. E aqui nós vamos ver nos versos 39 a 45. Mais precisamente eu vou ler o seguinte, do verso 35 em diante. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés havia mandado espiar a terra, que voltando ficaram o quê? Murmurando,
contra toda a congregação e contra Moisés, e se inflamando. Aqueles mesmos homens que se inflamaram sobre a terra, que falaram mal da terra prometida, na mesma hora eles morreram do que da praga, de uma praga perante o Senhor. O Senhor os castigou na mesma hora. Mas Josué e Caleb permaneceram com vida. E Moisés conversou com o povo. Eles aparentemente ficaram tristes e disseram, realmente nós havemos pecado. Lá no verso 40, eles dizem, eis-nos aqui, nós subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto nós havemos pecado. Mas Moisés indagou, como é isso? Por que vocês querem quebrar o mandado do Senhor? Pois isso não vai prosperar. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, porque se forem, vocês serão feridos diante dos vossos inimigos. Mas não adiantou Moisés falar. Eles tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do Senhor e a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. Eles ficaram lá. Então, eles desceram e os amalequitas e os cananeus que habitavam nos montes os feriram, derrotando-os até Horma. Veja, irmãos, como esse povo era rebelde. Não tinha jeito. Eles não aceitavam o que Deus dizia. E será que nós estamos vivendo hoje, vendo esses exemplos que nós temos aqui na palavra do Senhor? Será que nós estamos fazendo o mesmo? Olha, irmãos, o povo do advento, que somos nós, também temos vivido como se Cristo nunca fosse voltar. Nós temos sido incrédulos, como os israelitas, tem visto pessoas cobiçosas, pessoas que são idólatras, que querem mais entretenimentos, querem viver nos prazeres, e como se nada fosse acontecer. E nós vendo a cada dia que Cristo está voltando. E aí, qual é a diferença? Não há diferença nenhum e no outro. Irmãos, nós precisamos olhar para o povo de Israel e vermos isso como um exemplo de que nós não deveríamos fazer. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo, eles não entraram na terra prometida. Olha, eles estavam lá, caminharam 40 anos, mas aqueles que se rebelaram contra Deus morreram lá no deserto, né? Vejam só, por que aconteceu tudo isso? Porque eles foram arrogantes, foram altivos, não confiaram na palavra de Deus, né? Eles então ficaram muito arrogantes e com isso eles não conseguiram atingir o objetivo. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. A fé, se aqueles homens tivessem fé, eles seriam levados adiante. Deus, com certeza, lhes daria uma vitória. Mas a presunção, a arrogância, a altivez daquele povo os levou ao quê? À morte. Fazendo com que eles confiassem nas suas próprias habilidades para cumprir a tarefa e eles foram derrotados, igual nós acabamos de ler agora. A fé é confiar em Deus, é apegar-se a Deus, apegar-se à sua palavra para nós avançarmos para a vitória se nós quisermos ir para a Nova Jerusalém. A presunção, ela confia no impulso humano de fazer a sua vontade e vai assim substituindo
A fé pelos sentimentos e julgamentos humanos, e assim, irmãos, nós vamos avançar para a derrota. Se nós quisermos realmente irmos para Nova Jerusalém, nós temos que olhar o que aconteceu com o povo de Israel. E nós termos fé, não sermos incrédulos, não sermos avarentos, não sendo cobiçosos e não sendo idólatras. Que nós possamos apegarmos na palavra do Senhor. Apegarmos na palavra do Senhor, meditar na sua palavra, meditar nos últimos momentos de Cristo aqui na face da terra, para que nós não corremos no mesmo erro que os povos de Israel cometeu. Que Deus possa nos dar um ótimo dia, que Ele possa nos dar fé suficiente para que nós possamos também partilhar e dividir com aqueles que ainda não sabem a verdade sobre Jesus. Um ótimo dia. Amém.